pandemia Covid-19 revelou uma face da sociedade brasileira que ainda estava escondida. Revelou que o Brasil está atrasadíssimo em relação às mudanças na estrutura social e econômica geradas no avanço das inovações tecnológicas que tornam o mundo da vida e do trabalho cada vez mais digital. A insegurança, o medo do novo, o despreparo vai dando lugar à percepção de que a escola e casa podem conviver no mesmo espaço. A magia da escola pode ser levada para dentro de casa. O que antes era inadequado para as aulas presenciais, agora são fundamentais, são essenciais para o ensino à distância. Porém, a relação professor e aluno continua com as mesmas regras: respeito, atenção e amizade. O boné e goma de mascar não vão fazer a diferença. Nossa reflexão é pensar a educação como instrumento transformador da sociedade. E aí vamos pensar a importância de 3 conceitos: formar, trans e instrumento. O que significa? Formar era atribuir forma, modelar. E quem modela? Quem é o artífice? E trans? Trans é ir além, através. E instrumento serve para executar um trabalho. Todo objeto que serve de ajuda para levar a efeito uma ação física qualquer. E quando falamos em educação, temos que pensar a partir de qual é o primeiro artífice. Quando a gente fala em educação, é o governo. A partir daí, quais são as esferas que tratam da educação, que são formadoras do cidadão? A família, a escola e a religião / ateísmo. Cada artífice impunha seu instrumento de maneira própria e com objetivos específicos. Ao usar a educação como instrumento, o que deseja o governo? O que deseja a escola? O que deseja o professor ao dar a sua disciplina? O que deseja os pais? E o que deseja o aluno? Onde estão as convergências? Onde estão as divergências? Quando a gente pensa em educação, será que todos pensam de forma igual? A educação, ela só vai ocorrer para a cidadania no ponto de convergência entre as expectativas do governo, da escola, do professor, da família e do aluno. E o ponto principal é que quem está se formando é o aluno, a criança, o jovem, que está formando a sua cidadania. Que atividades então criar? O que cada professor imagina para a sua turma? Como achar o ponto de interseção? Esse é o grande desafio. Sam Kenner, diretor executivo da Community at Work, sediada em São Francisco, especialista, um dos maiores especialistas do país em tomada de decisão colaborativa, autor do Guia do Facilitador para a Tomada de Decisão Participativa, ajudou a codificar e mapear visualmente as estratégias de como se realiza o processo colaborativo num planejamento. Aí você tem a ação divergente,
o pensamento emergente e a ação convergente, que é o resultado que a gente quer. O que ele mostra visualmente é que nós já fazemos isso, só que não organizadamente dentro de nós. Não racionalizamos esse processo. E quando a gente não racionaliza, ficamos no risco dos conflitos. O que ele mostra, por exemplo, na ação divergente, que é o primeiro passo no planejamento, por exemplo, de área por área, né? Cada um com as suas ideias, cada um com seus objetivos. Então, o conflito, ele surge de forma natural e esperada. Porém, quando você racionaliza isso, você gera alternativas. Então, aceitar as discussões como naturais, para reunir os diversos pontos de vista até encontrar a lógica do problema. Depois dessa fase, nós temos o pensamento emergente, que ele chama de resmungo, que é a percepção desse desconforto, dessas divergências, desses pensamentos desconexos, até porque eu não sei para onde eu vou, o que o governo quer, o que eu quero, o que o colega quer, o que o aluno espera, as resistências, os antagonismos, tudo isso faz parte, segundo Sam Kenner. Se a gente se prepara para esse processo, temos todas as chances de chegar à ação convergente. E aí você vai ter a avaliação das alternativas, listar os pontos-chaves, separar as ideias em categorias até chegar a conclusões. Isso é possível? Com certeza. E de onde vem essa certeza? Vem do universo, que é composto das ações de contração e expansão. O universo que nós conhecemos e que se renova a cada dia, ele é feito desse processo. E olha que lindo! Expansão e contração. Aqui a gente vê expande, focaliza, expande, focaliza. O processo de expansão se dá na divergência, no conhecimento dos problemas. Depois vem a focalização, a concentração em analisar e sintetizar tudo aquilo que foi falado, todas as ideias. Depois expande novamente para criar hipóteses, o que nós podemos fazer, o que é viável fazer. E novamente focaliza, concentra, foca, planejando, criando um projeto e aí testando para ver se dá certo. Lindo, né? A cocriação se processa na iniciativa entre professores e equipe diretiva em compartilhar conhecimentos e experiências. Em um segundo momento, estar aberto também aos conhecimentos dos alunos. Isso também agrega valor e produz resultados, pois cada pessoa, cada profissional possui habilidades e competências em alguma área, além do conhecimento disciplinar. A ação convergente é quando todos compartilham saberes e experiências e então a educação se realiza. Qual a contribuição que você pode dar para a sua escola? E quanto a equipe diretiva abraça sua ideia? Essas são perguntas importantes para se fazer sempre. Para que o processo de cocriação
dê resultados positivos. É muito importante entender o processo ensino-aprendizagem dentro de nós. E aí, eu fiz uma comparação entre a acupuntura oriental e o fazer do professor. Cada ponto tem um objetivo a alcançar e um erro pode ser fatal. Na educação, quais os pontos que se quer atingir e por quais motivos, levando em conta que nosso alunado é a juventude trabalhadora. É importante saber, pensar, refletir e em quais pontos do discurso o projeto político-pedagógico está em sintonia com as expectativas e objetivos de cada esfera institucional e para o indivíduo em formação. Quais valores, conceitos a passar que sirva à sociedade em sua diversidade, levando em conta que por trás de todo aluno há uma família cuja situação jurídica pode ser matrimonial, adotiva, reconstitutiva, famílias que têm crenças e não crenças, como famílias umbandistas, candomblecistas, católicas, budistas, protestantes. Famílias com orientação sexual e situação familiar diferente, famílias homoafetivas, anaparental, especial, monoparental, famílias com origem cultural e racial diferente, situação psicossocial diferente, como famílias funcionais, disfuncionais, em famílias interraciais. É importante se perceber as suas sensações, suas emoções, no momento em que se encontra com o aluno, com a família. Essas sensações é um indicador do modo de relação em jogo e desenvolve assim uma capacidade de vibração com os afetos que sobressaem cada um. Literalmente, o professor deixa ressoar nele o sentimento de cada um. Isso lhe permite compreender a dinâmica relacional em presença e amplificá-la, fazendo caixa de ressonância com os diferentes membros das famílias. É importante se perguntar: qual o seu grau de empatia e ressonância em relação a cada família de seu aluno? A universidade lhe preparou para a diversidade? Sua família lhe ensinou a conviver com as diferenças? É muito importante reconhecer esses limites. Importante reconhecer como nos formamos, como o professor, enquanto pessoa, se forma, suas opções teórico-metodológicas, suas opções filosóficas, suas opções ideológicas, sua formação familiar, religiosa e escolar. Tudo isso vai envolver, vai influenciar os valores que vão surgir ao longo de sua formação. A empatia, a amizade, o compromisso. Compromissos são dois, os mais importantes. O primeiro compromisso com a educação é o constitucional, é com a Constituição. Constitucional com a educação e o desenvolvimento social e cultural do Brasil. E o compromisso institucional com o Estado, a escola e a família. Sempre nesses compromissos, os valores envolvidos, a liberdade, a coragem, a perseverança, a determinação, a disciplina, a honradez, a coerência, o capricho na
na produção do seu material, a responsabilidade, a colaboração, a criatividade, a curiosidade e o autocontrole. Esse compromisso deve ser observado em você, nos colegas, nos alunos, nos pais. Antes de formar, você foi formado. E de que forma? Qual o seu background familiar e acadêmico? Quando você reflete sobre isso, você percebe que pode haver pontos de ressonância entre a questão familiar e a questão religiosa, como foi colocado anteriormente. Então, você tem o seu contexto socioeconômico, a sua formação escolar, familiar, religiosa e a sua formação acadêmica. Tudo isso vai se conjugar nas relações que você vai ter dentro da escola, com os seus alunos. Conceitualmente, é importante também perceber as mudanças que ocorrem na sociedade. Por exemplo, o modelo paradigmático até a segunda metade do século XX era uma sociedade orientada por modelos rígidos e excludentes, que foram sendo rompidos pelos movimentos sociais. Segundo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a revolução pós-moderna acontece quando há a confissão pública de assuntos até então privados. Isso é muito importante. Religiões não judaico-cristãs, crianças com síndrome de Down, pessoas negras, pessoas com orientação homossexual, idosos, deficientes físicos, indígenas, mulheres, todas essas esferas da população, elas estavam excluídas da sociedade em algum momento. A escola do passado teve uma função e finalidade específica que era de ensinar um conjunto de saberes com o objetivo de formar o cidadão para uma sociedade idealizada e não real. Toda uma estrutura foi criada, a arquitetura, os equipamentos, materiais, conteúdos, regras, horários, vestuário, modos de sentar, etc. Ao longo do tempo, observamos as mudanças ocorridas na estrutura escolar, pois tudo muda. Agora vemos nessas figuras, que é icônica, o modelo de escola do século XIX, quando ela foi criada no Brasil, até 2020, era esse. O professor no espaço físico da sala de aula com seus alunos. No século XXI, nós temos o quê? A pandemia. E não foi só a pandemia, mas a era digital trouxe o ensino remoto. É uma realidade. O professor agora cabe num celular, mas também trouxe um problema, que é a exclusão digital. Um problema que aí vai ser outra palestra, outra conversa, que é a responsabilidade do Estado, do governo. Lembra? O que o governo quer da educação? Mas aqui nós vamos tratar da formação do professor. Esse professor do século XXI, que deve estar voltado para uma sociedade real, uma sociedade em que não cabe mais modelos de sociedade excludente. O desafio é transformar pela educação. Alguns políticos e correntes religiosas defendem a sociedade somente com esses elementos formativos: filhos biológicos, perfeição biológica, religião judaico-cristã, heteronormatividade, chefia masculina, pessoas brancas, família heterobiológica.
Só que a sociedade não é feita só desses modelos. Como ficam aqueles que foram excluídos e que são excluídos? E seus direitos constitucionais? Pois a educação, desde 1988, está garantida a toda a população. É importante salientar que a desigualdade social e econômica é mantida através da desigual estrutura educacional que se diferencia por classe social. Já ocorre na formação do professor, nas universidades, na faculdade, nos cursos preparatórios que lhes são oferecidos e que ele tem acesso, a arquitetura, a sala de aula, os recursos, os equipamentos, a tecnologia, os laboratórios, o vestuário. Essa notícia da UFRJ diz o seguinte: é assustadora a bomba relógio que temos pela frente. 80% dos trabalhadores brasileiros são pobres e vivem com renda de até R$ 1.700. Isso é uma entrevista, né? A camada superior dos pobres tem uma renda média mensal de R$ 1.700. Os pobres recebem R$ 920 mensais e os miseráveis R$ 310 mensais. Outro dado importante é a desigualdade por cor, é o racismo estrutural. Isso influencia literalmente no mercado de trabalho. Nós estamos falando da formação para a cidadania, de uma juventude trabalhadora, de uma classe social específica, desprivilegiada na renda, nos direitos, e que depende da escola fazer a mobilidade social, depende da escola a sua oportunidade de melhorar suas condições materiais de vida, de ter acesso à esperança e ao sonho, porque a desigualdade também está em sonhar, porque a classe dos mais desfavorecidos nem esse direito tem, a de sonhar. Acesso à educação ainda é desigual, como pode ver nesse exemplo da escola suíça. Na educação infantil e no ensino fundamental, as crianças começam com o estudo investigativo nas 3 divisões linguísticas: alemão, inglês e francês. A coexistência entre as divisões alemã, francesa e inglesa torna a vida escolar em uma experiência multicultural, o que permite aos alunos uma imersão diária em diferentes idiomas e culturas. Com base nesses princípios, acreditamos que os nossos alunos estarão bem preparados tanto para as universidades brasileiras quanto para as estrangeiras. Só no ensino fundamental, a anuidade é de R$ 54.500, em 13 parcelas de R$ 4.196, dados de 2020. Isso só no ensino fundamental. Esses jovens, essas crianças e esses jovens competirão com os nossos alunos da rede estadual. Para concluir, vamos lembrar aqui da formação do professor, de como a educação se realiza na convergência de expectativas entre governo, escola, professor, aluno e família. E esse é um processo extremamente difícil, que depende da vontade, da responsabilidade, do foco, da dedicação de cada um. E nisso você tem os valores. O que eu quero focar, em que eu estou focando? Só no salário? Só no status? Ou estou focando no aluno e para além do aluno, na educação,
no desenvolvimento do país. Aqui eu tenho Hipátia, que é a primeira filósofa grega, quando as mulheres não tinham direito de expressar a sua voz. E o aluno filósofo, que é esse que a educação precisa focar, é na formação do aluno filósofo, aquele que busca o conhecimento, aquele que não fica parado apenas absorvendo ideias, mas questionando, refletindo, analisando. Para isso é necessário honrar teu nome. E só assim, nessa reflexão pessoal e nessa reflexão coletiva, podemos formar uma sociedade saudável que reconhece e respeita a diversidade étnico-racial, religiosa, sexual e de gênero, pois todas as classes são importantes. Vou finalizando com uma cena do filme do diretor Akira Kurosawa, chamado Madadaio, a história de um professor dedicado a seus alunos e alunos que consideram e respeitam seu professor. Madadaio significa você está pronto para desistir? Todo ano eles faziam essa pergunta para o professor e eles também respondiam: Madadaio, ainda não vamos desistir. O ano de 2020 trouxe desafios e oportunidades. A gestão hierarquizada está sendo substituída pela gestão participativa, como Sam Kenner aponta. A criatividade é nada mais, nada menos que a capacidade de realizar algo de modo novo, e ela pode ser aplicada em qualquer área da vida. Ser criativo é think outside the box, expressão em inglês que significa pensar fora da caixa, ou seja, pensar de forma diferente. A experiência vivida em 2020 fez com que todos pensassem fora da caixa. E creio, escola e família não voltarão a ela. As desigualdades entre os brasileiros, o não reconhecimento às diferenças religiosas, étnicas, sexuais e de gênero ainda é um enorme desafio a enfrentar na educação. Porém, cada um de vocês foi um instrumento de transformação ao honrar seu nome, a ter empatia e compromisso com a educação. A instituição escolar existe para formar cidadãos e transcende o governo do momento. O impacto sobre o cidadão não se limita aos 4 anos de qualquer gestão, mas impacta uma vida inteira, e vida que transforma para o bem ou para o mal uma sociedade. Por isso, deve ser fundamentada em valores e deve ter missão pessoal de cada membro da comunidade escolar. Porque nós não queremos uma sociedade anômica. Nós merecemos uma sociedade em que todos, em que cada um seja realmente viva a sua cidadania. Honra teu nome. Honra teu nome.